Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos logaritmos. O primeiro a publicar um trabalho sobre o assunto foi o Napier, um escocês rico e nobre. Ele era tão rico que vivia em um castelo. Foi nesse castelo aqui, em algum quarto, que ele pela primeira vez pensou sobre logaritmos. O Napier gostava basicamente de três coisas: política, religião e assuntos que envolvessem matemática, física, astronomia. Em se tratando de política, ele defendia bastante o seu rei, Jaime VI da Escócia, que mais tarde também se tornou rei da Inglaterra, lá como Jaime I. O que eu acho engraçado do rei Jaime é que ele realmente acreditava em bruxas. E isso era bem conhecido. O rei Jaime acreditava tanto em bruxas que o Shakespeare, que também viveu sob o seu reinado, quando escreveu a peça Macbeth, colocou ali na peça algumas bruxas para agradar o seu rei. Bom, eu disse que o Napier gostava de política, religião e assuntos matemáticos. Em se tratando agora de religião, ele defendia muito a reforma protestante lá na Escócia. Tanto é que em 1593, o Napier escreveu aquilo que ele sempre considerou como a sua obra-prima, um trabalho em que ele defende a reforma protestante lá na Escócia. Nesse trabalho, que tem umas 300 páginas, ele, por exemplo, prevê o final dos tempos entre 1688 e 1700, ou seja, ele errou, e nesse trabalho aí, ele tentou também provar que o Papa era o anticristo. Esse livro, escrito pelo Napier, vendeu bastante, ele era um livro bem popular. Bom, já demos uma passada na política, uma passada na religião, chegou a hora então da matemática. Existem várias histórias que falam do Napier, mas eu vou contando ao longo das aulas de logaritmos. Então, ajeitando aqui. Bom, eu fui lá no original. Aqui está o livro de 1614, o primeiro trabalho que trata sobre logaritmos. Aqui, ó, descrição, está em latim, descrição dos logaritmos. Aí o livro em que nasceu a matéria. Por que é que ele inventou essa matéria? Isso está logo nas primeiras páginas do livro. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho a página 3 do livro. E eu vou ler um trechinho que está aqui assim, ó. Isso. Aqui está o motivo pelo qual Napier inventou um assunto chamado logaritmos. Aqui, ó. Tédio. Multiplicações. Isso aqui é divisões. Extrações de raízes quadradas e cúbicas. Logo na página 3 do livro, o Napier explica por que é que ele inventou os logaritmos. É porque era muito tedioso fazer contas longas que envolvessem multiplicações, divisões, tirar raiz quadrada ou raiz cúbica. Olha aqui, ó, eu vou dar um exemplo. Imagine, numa época em que não existia calculadora, fazer uma conta assim, ó, raiz cúbica de 0,35 na quarta dividido por 2,43. Imagine fazer uma conta assim. Isso aí era necessário para os astrônomos da época. Então, a preocupação original do Napier foi desenvolver uma ferramenta que facilitasse
as contas nesse estilo. Bom, o que é que ele inventou, enfim, né? Então vamos ver o que é esse tal de logaritmo. É assim, ó. Eu vou dar alguns exemplos até ler o que está escrito aqui em cima. Eu vou começar, digamos assim, ó. 6 ao quadrado igual a 36. Eu quero que você olhe isso como uma função exponencial de base 6. Eu estou falando de uma função exponencial de base 6 que está levando o 2 no 36. Agora eu vou falar de uma função logarítmica com a mesma base, então a base é 6. A exponencial pegou o 2 e levou no 36. A função logarítmica vai pegar o 36 e devolver o 2. Eu vou de novo, aqui ó. 5 ao cubo é igual a 125. Eu quero que você enxergue isso como sendo uma função exponencial de base 5, que está levando 3 no 125. Bom, a base é 5, então nós vamos falar de uma função logarítmica de base 5. O que é que ela vai fazer? Se a exponencial está levando o 3 no 125, o logaritmo vai pegar o 125 e levar no 3. O que uma faz, a outra desfaz. A exponencial leva o 3 no 125. O logaritmo vai pegar o 125 e devolver o 3. Ó, mais um aqui, ó. 7 elevado a 0 é 1. Eu quero que você enxergue isso como sendo uma função exponencial de base 7. Então, estamos falando de logaritmo de base 7. Essa função exponencial está pegando o 0 e levando no 1. O logaritmo ele pega a resposta, ele pega o 1 e devolve o 0. O que uma faz, a outra desfaz. Deixa eu fazer uns desenhos aqui. 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 E aqui. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Vou explicar aqui no primeiro mesmo. Aqui eu estou falando de uma função exponencial de base 6, que pegou o 2 e levou no 36. Aqui a exponencial de base 6. O logaritmo, na mesma base 6, vai pegar o 36 e devolver o 2. O que uma faz, a outra desfaz. Então vamos tentar ler aqui, ó, a definição. Eu tenho uma base B. Ela está elevado a x e está dando um n. Note que eu vou falar do logaritmo com a mesma base B. O que é que ele faz? Ele pega a resposta n e devolve o x. Então, na verdade, vamos dizer exatamente o que é o logaritmo. De uma maneira bem simples, agora que você já entendeu a ideia, é isso daqui, ó. Note que aqui em cima eu tenho o 2, que é o nosso famoso expoente. O logaritmo deu 2. Eu vou falar a definição. O logaritmo é o expoente ao qual devemos elevar a base para encontrar esse outro número, que terá o nome de logaritmando. Logaritmando, também chamado de antilogaritmo. O que é o logaritmo? Ele é simplesmente o expoente. Olha aqui, ó. Esse 2 é o expoente, esse 2 é o logaritmo. O logaritmo é o expoente ao qual devemos elevar a base para encontrar o antilogaritmo ou logaritmando. Então você já sabe a definição e a ideia. Como assim? A ideia, na verdade, é o que me interessa mais. Aqui eu estou falando de base 5. De base 5. O logaritmo,
ele desfaz aquilo que a exponencial faz. Se a exponencial leva o 3 no 125, o logaritmo vai pegar o 125 e levar no 3. E se você quer uma definição precisa, o logaritmo é o expoente ao qual devemos elevar a base para encontrar o antilogaritmo, ou logaritmando. Deixa eu continuar com os exemplos aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. E 2 elevado a 2 é 4. Eu vou reescrever isso daí. Em todos os casos, eu estou falando de logaritmo na base 2. Então, já vou até preencher aqui, ó. Tudo isso aqui trata do logaritmo na base 2, porque eu estou falando aqui, ó, em todos os casos, da base 2. Tá. Aqui, o zero está sendo levado no 1 pela função exponencial. O logaritmo ele pega o 1 e leva no 0. O que uma faz, a outra desfaz. O 1 está sendo levado no 2. O logaritmo vai pegar o 2 e levar no 1. O 2 está sendo levado no 4. O 4 será levado no 2 pelo logaritmo na mesma base, que é essa base 2 aí. Então, note que o logaritmo, por exemplo, aqui, ó, o logaritmo deu 0. Quem que é o logaritmo? É esse expoente. O logaritmo é o expoente ao qual devemos elevar a base para encontrar o antilogaritmo. Aí está a definição e bem aquilo que eu preciso de você, que é o que uma faz, a outra desfaz. Eu vou dar mais um exemplo antes de mostrar várias aplicações dessa matéria. Agora, tentando ao contrário, vou botar aqui, ó, o logaritmo de 8 na base 2, isso aqui dá 3. Como é que você vai interpretar isso? Eu dei um logaritmo. Aqui a base é 2. Então, estou falando na base 2. O que é que esse logaritmo está fazendo? Está pegando o 8 e levando no 3. A exponencial vai fazer o contrário. Ela vai pegar o 3 e levar o 8. Então, o último aqui para fechar, ó, o logaritmo de 1 nono na base 9 é menos 1. Por que acontece isso? Estou falando na base 9. Base 9. A base está aqui embaixo. O logaritmo está pegando 1 nono e levando no menos 1. A exponencial vai fazer o contrário. Ela pega a resposta e vai levar no 1 nono. O logaritmo leva o 1 nono no menos 1. A exponencial vai levar o menos 1 no 1 nono. Ambos com a mesma base. Ali no caso, a base 9. Claro que isso daqui é a primeira aula de todo um curso de logaritmos. Então, nós vamos apenas ver a definição e o que se vê quando se continua estudando o assunto. Então, agora eu vou mostrar aplicações da matéria. Porque assim, ó, eu já mostrei que a origem do assunto foi lá para facilitar as contas dos astrônomos, aquelas raízes cúbicas que envolviam divisões e multiplicações. Só que isso hoje se faz com calculadora. Então, para aquele propósito, não precisaríamos estudar mais o assunto. Por que é que se estuda logaritmo hoje em dia? Olha só. Duas primeiras aplicações. Estudo do nível sonoro. Claro que o que eu vou falar agora é visto em outras aulas, né? Estou apresentando o conteúdo. O nível sonoro, ele envolve, olha aqui, ó, um cálculo de logaritmos. O cálculo do pH para descobrir, por exemplo, o quão ácida está uma solução envolve aqui logaritmo. Duas primeiras aplicações, nível sonoro e potencial hidrogeniônico, cálculo do pH. Mais aplicações. Estudo de terremotos. A escala Richter envolve aqui, ó, logaritmos. E aqui eu trouxe a lei de Benford,
que envolve logaritmos. A lei de Benford, ela vem sendo utilizada principalmente nos Estados Unidos para procurar problemas fiscais. Às vezes as pessoas tentam burlar o imposto de renda lá nos Estados Unidos e o equivalente à receita deles está utilizando uma lei que envolve logaritmos para procurar pessoas que fraudam a receita. Tem mais aplicações. Um estudo bem recente que envolve logaritmos, você ainda não sabe o que é SLN. É um tipo de logaritmo. Isso aqui, ó, é uma expressão que serve para nós compararmos o ciclo de vida de um cachorro e de uma pessoa. Então, quando nós entramos com a idade da pessoa aqui, nós conseguimos encontrar, aliás, o X aqui é a idade do cachorro. Quando nós substituímos a idade do cachorro aqui, nós encontramos o seu equivalente em idade humana. Eu tenho vídeos específicos para explicar cada um desses assuntos. Aqui bem por cima, né? E para fechar um assunto que se chama fractais. Aquela história de efeito borboleta, talvez você já tenha escutado. Fractais são objetos cuja dimensão é fracionária. Você está bem acostumado com o fato de que uma reta tem dimensão 1, um plano tem dimensão 2, o espaço aqui tem dimensão 3. Fractais são objetos com dimensão fracionária e ali no cálculo aparecem os logaritmos. Então aí está a origem, a definição e as primeiras aplicações do assunto. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para ver todo esse conteúdo e muito mais que eu vou trazer aí sobre logaritmos e matemática como um todo. E é isso daí.